Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal, um vídeo muito pedido aí, já há um bom tempo que era para ter saído, e enfim, ele saiu, para quem esperou tanto aí, que é falando sobre propriedades de radiciação, certo? Tem um vídeo aqui no canal, peço que antes de assistir esse você assista o vídeo sobre propriedades de potenciação, onde eu faço a explicação das propriedades, mostrando de uma forma que talvez você nunca tenha visto, o porquê de cada propriedade. Tá certo? Aqui nesse vídeo você observa que eu já coloquei uma colazinha com as propriedades, mas eu aconselho, como eu disse, que você assista o vídeo de propriedades da potenciação, tá certo? Eu peguei aqui as 4 propriedades da radiciação e eu vou mostrar o porquê que cada uma é e como ela funciona, tá certo? Da mesma forma que foi feito o vídeo de potenciação. Então já vai deixando aí o seu like para contribuir com o vídeo e compartilhando com mais pessoas. Para a gente começar a explicação, a primeira coisa é você também ter assistido o vídeo que eu deixei aí sobre potenciação com expoente racional. No vídeo, eu mostro uma ideia de por que quando você tem uma potência assim, ó, por exemplo, a elevado a m sobre n, ou seja, o expoente é uma fração, isso daqui vira uma raiz, certo? Isso aqui vira uma raiz. Então, é muito importante você ter assistido outro vídeo também. Como é que é composta essa raiz? Esse denominador é o índice da raiz, então é n, e esse numerador é o expoente da base, ou seja, a elevado a m. Então, se você tem a elevado a m sobre n, isso é a mesma coisa que a raiz enésima de a elevado a m. Beleza? Então, qual é a ideia aqui? Mostrar para você que, assim, se por acaso você esquecer que as propriedades de radiciação, né, se você esquecer alguma delas, lembrando as de potenciação, você consegue resolver o seu problema, tá certo? Observe que, um detalhe, as propriedades de radiciação, assim como as propriedades de potenciação, são aplicadas em duas operações, em multiplicação e divisão, tá certo? Então, aqui a gente vai ter, ó, multiplicação de radicais, certo? Divisão de radicais também. Tranquilo? Nós vamos trabalhar com radicais que têm o mesmo índice a princípio, certo? Depois eu deixo um vídeo aqui mostrando como você faz com radicais de índices diferentes, beleza? Então, imagina que você não lembra qual é a propriedade de radiciação que você tem que usar aqui, certo? O que você pode fazer? Utilizar propriedade de potenciação. Então, o que você vai fazer? Veja só, olha que interessante. Nós vamos fazer para você deduzir isso. Esse 6 está na raiz quadrada, né? Lembre-se, aqui é a raiz quadrada, aqui é a raiz quadrada. Vamos transformar isso em potência usando essa ideia? Então, ó, quem é o expoente aqui, né? 1. Então, eu já sei que se é uma raiz, eu transformo em uma potência e essa potência vai ter expoente na forma de fração. Então, ó, repito o 6, certo? Já sei que o expoente vai ser uma fração, porque eu tenho uma raiz. O expoente que está aqui dentro, ó, que é 1, ele vai ser o numerador e o índice da raiz vai ser o denominador. Então, raiz quadrada de 6 é a mesma coisa que 6 elevado a 1 sobre 2. Vamos fazer a mesma coisa com 24. 24 elevado a 1 sobre 2 também. Por quê? Porque aqui o expoente é 1 e a raiz é quadrada. Tá, professor? E agora? O que nós temos aqui? Uma multiplicação de duas potências que têm o mesmo expoente. O que você faz? Conserva o expoente. Então, conserva o 1 sobre 2. Está aqui a propriedade, ó. Multiplicação de potências que têm o mesmo expoente. Aqui, ó, é a propriedade 5 aqui, ó. Multiplicação de potência que tem o mesmo expoente. Você conserva o expoente e multiplica as bases, certo? Então, ó, conserva o expoente e multiplica as bases, ou seja, 6 vezes 24. Aqui eu nem vou trabalhar 100% com potência, só quero mostrar para você o porquê de cada propriedade, certo? Então, vê só. 6 vezes 24 dá 144. Então, isso é 144 elevado a 1 sobre 2. Agora, imagina que você vai pegar isso daqui e vai retornar para uma raiz. Por que eu vou retornar? Porque o expoente é uma fração.
Então, olha que legal. O que é que eu quero que você perceba aqui, ó? Perceba uma coisa. Como é que ficaria isso daqui? Eu sei que vai ser raiz o quê? Quadrada. Então, vai ser raiz quadrada de 144. Beleza? Elevado a 1, né? Mas é 144. Tá, professor, e agora? Se eu for calcular aqui, de forma muito fácil, eu sei que a raiz quadrada de 144, na verdade, é 12. Tá? Mas o que eu quero que você perceba? Olha o 144 e olha a raiz. Eu tinha raiz quadrada e terminei com raiz quadrada. E esse 144 nada mais é do que o produto 6 e 24. Ou seja, quando eu tenho multiplicação de raízes que têm o mesmo índice, o que eu faço? Conservo o radical, né? Conservo o índice, então se é raiz quadrada, continua a raiz quadrada, e multiplico os radicandos. Beleza? Ou seja, multiplico o que está dentro, certo? Então, se você tem dificuldade com os nomes, gente, ó, radicando é esse número que está dentro, radical é o símbolo e índice é esse númerozinho que está aqui, tá certo? Então, de novo, recapitulando. Quando eu multiplico raízes que têm o mesmo índice, eu conservo o radical, ó, conservo lá o raiz, conservo o índice e multiplico o que está dentro. Ou seja, é muito similar à propriedade de potência, que diz que quando você tem o mesmo expoente, você conserva o expoente e multiplica as bases. É quase a mesma coisa. E eu mostrei para você o porquê. Porque se você transformar em potências, você vai ter o mesmo expoente, você vai conservar o expoente e multiplicar o que está dentro. Certo? A ideia desse vídeo é justamente mostrar o porquê e se numa eventualidade você esquecer, você usa de potência. Beleza? Um detalhe importante. Professor, e se os índices forem diferentes? Como eu disse, eu vou deixar um outro vídeo para a gente falar sobre isso, certo? Agora olha para a propriedade 2. Na verdade, o que nós temos na propriedade 2 é uma divisão de radicais, certo? Vamos fazer da mesma forma que nós fizemos a propriedade 1. Então, ó, o que eu faço? Vou transformar em uma potência de expoente fracionário. Então, ó, 48 elevado a quanto? A 1 sobre 2. Dividido por 3 elevado a 1 sobre 2. Certo? O que eu tenho aqui agora? Uma divisão de duas potências que têm o mesmo expoente. O que eu faço? É essa última propriedade aqui, ó. Eu conservo o expoente, que é 1 sobre 2, e divido as bases, ó, 48 dividido por 3. Só que quanto é 48 dividido por 3? 48 dividido por 3 é 16. Esse 16 está elevado a 1 sobre 2. Espera aí, professor, mas eu sei que se é 1 sobre 2, eu posso retornar isso daqui como uma raiz quadrada de 16 elevado a 1. E aí, automaticamente, se a gente for calcular aqui, né, raiz quadrada de 16 é 4, tá? Mas a ideia é mostrar o que agora? Como é que esse 16 apareceu? Da divisão de 48 por 3. E olha a raiz que estava no começo. Raiz quadrada. Terminou como raiz quadrada, tá vendo? Ou seja, quando eu divido radicais que têm o mesmo índice, ó, raiz quadrada, eu conservo o radical, ó, raiz, conservo o índice, quadrada, e divido os radicandos. Beleza? Ou seja, essa mesma expressão aqui, tá? Vou até fazer aqui em cima, ó, essa de cima, quando é multiplicação, o que eu faria? Conservo o radical e multiplico o que está dentro. Então, conserva, multiplica. Essa daqui vai ser o quê? Conserva, deixa eu até trazer para cá, ó. Conserva o radical e divide o que está dentro. 48 dividido por 3. Beleza? Qual é o intuito desse vídeo? Mostrar para você que caso você esqueça, você tem como usar uma propriedade de potência, resolver e, se precisar, voltar para a raiz. Certo? E essa daqui, professor? Aqui é quando nós temos uma potência de um radical. Como é que nós fazemos isso? Vou fazer de novo em potência e vou mostrar como se comporta, certo? Veja bem.
Transforma isso daqui primeiro numa potência. Vamos lá? Deixo o 7, o expoente é uma fração, o 2 vem para cima, o 5 vem para baixo. Esse número, né? Ou seja, raiz quinta de 7 ao quadrado, está elevado ao quadrado. Opa, professor, peraí. Apareceu aqui uma potência de outra potência. O que eu faço? Conservo a base, ó. Terceira propriedade aqui no canto à direita, ó. Conservo a base e multiplico os meus expoentes. 2 quintos vezes 2 dá 4 quintos. Agora, volta isso daqui para a raiz. Vamos voltar isso aqui para a raiz. Por que eu posso voltar? Porque o expoente é uma fração. Como é que fica, então? Vamos lá? Isso é raiz, né? Quinta, ó, o 5 aqui, de 7 elevado à quarta. Agora, observe. 7 ao quadrado. E aqui deu 7 elevado à quarta. Veja que, por exemplo, se aqui fosse 3, seria 2 vezes 3, seria 6. Se aqui fosse 4, seria 2 vezes 4, seria 8. Ou seja, esse cara vai multiplicar com esse. Então, esse número que está aqui dentro vai multiplicar com esse daqui, ó. Esse vai multiplicar com esse. É como se você pegasse esse expoente e jogasse aqui dentro multiplicando. Beleza? Então, de forma rápida, você pega esse e joga esse aqui multiplicando. Certo? Depois eu vou escrever todas essas propriedades generalizadas para vocês. Tá certo? Agora vamos para o próximo aqui embaixo. Nessa de baixo, né? Nessa aqui de baixo, o que nós temos, né? Raiz cúbica da raiz quadrada de 5. Então, ó, o que nós temos aqui? Vamos lá. Raiz cúbica da raiz quadrada de 5. Vamos transformar tudo em potência? Vamos transformar primeiro esse daqui, tá certo? De dentro. Então, vai ficar assim, ó. Raiz, para você entender bem direitinho, ó. Raiz cúbica, transforma em potência. 5 elevado a quanto? Se é raiz quadrada, ó, aqui é 1, aqui é 2, né? Então, 1 sobre 2, beleza? E aqui, ó, raiz, certo? Agora, transforma isso daqui em potência, seguindo o mesmo princípio, ó. Repete. Agora, cuidado aqui, tá? Só para você prestar bem atenção. Vamos fazer no passo a passo, ó. Lembrando que o expoente é uma fração, né? O que está aqui dentro vem para cima, ó. O 2 vem para cima, né? O 1 vem para cima, aqui, ó. O 1 vem para cima. Então, 1 sobre 2 vai para cima. 1 sobre 2. E o índice vem para baixo. Só que aí, o que apareceu aqui? Uma divisão de fração. 1 sobre 2 dividido por 3. Dividir por 3 é a mesma coisa de multiplicar por 1/3. Por quê? Porque na divisão de fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é o inverso de 3? 1/3, certo? Então, aqui, ó, conserva, multiplica. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 3 dá 6. Agora, pega isso daqui, já que está em expoente racional, e volta isso daqui, volta para uma raiz. Como é que ficaria isso daqui em raiz? Raiz sexta de 5 elevado a 1, que é 5, tá? Ou seja, isso daqui é, na verdade, raiz sexta de 5. Olha o que aconteceu, na verdade. Eu tinha dois radicais, um dentro do outro. O que eu fiz? Conservei o radical e multipliquei, ó, os dois índices. 3 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 6. Beleza? Eu vou aqui agora dar uma pequena pausa, só arrumar aqui um pouco o quadro e vou reescrever para vocês essas propriedades todas generalizadas, tá certo? Vou dar uma pausa aqui. Bom, retornando aqui, tirei aqui, limpei aqui no canto, tá? As propriedades de potência. Deixei aqui para que vocês consigam enxergar agora a generalização dessas propriedades, tá certo? Então, vamos lá. O que a gente percebeu nesse primeiro caso aqui, nessa primeira propriedade? Eu vou puxar até daqui, tá certo? O que a gente percebeu?
que se você multiplicar raízes que têm o mesmo índice, tá? Então, raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B, por exemplo, tá? Ou, na verdade, raiz enésima de A, raiz enésima de B. O que você percebeu? Que se você multiplica raízes que têm o mesmo índice, na verdade, o que você vai fazer? Você conserva o radical, tá? Conserva aqui o índice, então conserva o índice e multiplica os radicandos, ou seja, multiplica o que está dentro. Basicamente foi o que nós fizemos, ó. Raiz de 6, raiz de 24 é, na verdade, a raiz de 144, que é 6 vezes 24. Quando você está dividindo, vou trazer para cá, o raciocínio é o mesmo, só que para divisão. Então, se você divide aqui, ó, duas raízes que têm o mesmo índice, tá? Então, raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. O que a gente percebeu? Aqui, por exemplo, raiz de 48 e raiz de 3. Conservei a raiz e dividi 48 por 3, que deu 16. Então, eu conservo a raiz, né? Então, raiz enésima, e divido o que está dentro. Ou seja, eu pego A e divido pelo B. Certo? Essa daqui, o que nós percebemos? Que quando eu tenho uma potência de um radical, eu pego essa potência e multiplico pela potência que está aqui dentro, ou seja, pelo expoente que está aqui dentro. Então, vamos supor que você tenha isso daqui, ó, raiz enésima de A elevado a m, só que isso daqui está elevado, por exemplo, a um K, tá? Ou um P, a letra que você quiser. O que você faz? Você vai conservar, aqui, né? Conserva o índice, que é n, e pega esse K e multiplica pelo m, ou seja, A elevado a m vezes K. Certo? E, por fim, essa daqui, que é quando você tem um radical e outro radical. Pode ter mais de um, tá? Pode ter radical, pode ter uns 4, 5, 10, 15, 20, não importa. É só multiplicar os índices. Então, se você tiver a raiz enésima, por exemplo, da raiz, deixa eu colocar aqui, afastado um pouquinho, raiz enésima, colocar mais para cá um pouco, para não ficar confuso, raiz m de A elevado a K, por exemplo, tá? Ou A elevado a P, às vezes o pessoal usa mais o P aqui, mas não tem problema, tá? O que você viu que você faz? Conserva o que está aqui dentro, tá? Eu já coloquei uma potência aqui, mas se você não colocar esse K, não tem problema não, tá? A gente pode tratar aqui só assim, ó. Deixa eu até diminuir aqui um pouquinho essa borracha. A gente pode tratar isso daqui só assim, ó. Tá? Vou até reescrever aqui, você pode tratar só assim, ó. Certo? Só esse número aqui, não tem problema. O que você viu? Quando você tem uma raiz de outra raiz, o que você faz? Conserva aqui o radical, né? Multiplica esses índices, então, n vezes m, e repete o que está aqui dentro. A e fecha a raiz. Beleza? Então, aqui é n vezes m, tá? Se ficou confuso aí, mas é n vezes m. Você multiplica esses dois. Então, tá aqui, ó, as 4 propriedades de radiciação, explicado em cada uma o porquê que elas funcionam e mostrando que, mesmo que você esqueça alguma dessas propriedades, você pode transformá-las em potência, aplicar as propriedades de potência e, sempre que possível, retornar para a radiciação. Ok? Então, espero que tenha gostado. Já compartilhe esse vídeo aí com as pessoas, com mais gente, para que eles possam também, assim como você, aproveitar desse conhecimento. E, claro, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino para não perder os próximos vídeos. Valeu, até mais!